Tecnologias avançadas de civilizações primitivas. A câmera abre em um close de uma paisagem desolada, onde ruínas antigas emergem do solo. Um narrador com voz intrigante pergunta: como civilizações tidas como primitivas criaram estruturas e tecnologias que ainda hoje desafiam a lógica moderna? Um drone captura ângulos amplos de locais misteriosos, enquanto o espectador é levado a uma jornada para explorar a genialidade oculta do passado. O vídeo começa com um close nos blocos gigantes de calcário das pirâmides do Egito. As câmeras destacam a precisão milimétrica com que foram posicionados. Especialistas discutem como, sem ferramentas modernas, esses monumentos foram alinhados perfeitamente com as constelações. O narrador questiona: seria esse um conhecimento perdido ou uma ciência além do nosso entendimento? Uma reconstituição gráfica mostra o funcionamento do misterioso mecanismo encontrado no fundo do mar. O objeto, datado de 2000 anos, é descrito como o primeiro computador do mundo. A narração destaca como ele previa eclipses e seguia movimentos planetários com uma precisão impressionante, comparável à de instrumentos modernos. Imagens de ruínas submersas no Mediterrâneo mostram como o concreto romano resistiu a milênios. Cientistas explicam como os romanos usavam cinzas vulcânicas para criar um material que se fortalecia com o tempo. A câmera foca nos detalhes microscópicos do concreto, enquanto o narrador ressalta que a fórmula exata ainda desafia a engenharia moderna. A câmera passeia pelo antigo mapa otomano, destacando suas representações incrivelmente precisas da América do Sul e da Antártida, mesmo antes de serem oficialmente descobertas. O vídeo explora teorias de que civilizações antigas tinham acesso a tecnologias de mapeamento avançadas ou mesmo conhecimento perdido. Uma lâmina forjada com ferro de Damasco é mostrada em detalhes. A narração descreve sua resistência e flexibilidade incomparáveis, enquanto um ferreiro tenta replicar a técnica perdida. Imagens de microscópio revelam padrões únicos no metal, sugerindo um processo avançado que combina ciência e arte. Imagens aéreas das linhas no deserto peruano mostram desenhos gigantescos de animais e formas geométricas. O narrador destaca como essas linhas só são visíveis do céu, levantando questões sobre como foram feitas sem conhecimento aeronáutico. Câmeras detalham a precisão dos desenhos, reforçando o mistério. A câmera foca nas intrincadas esculturas dos templos cambojanos, que parecem contar histórias astronômicas. Especialistas explicam como a orientação do complexo reflete eventos celestes precisos. O narrador reflete sobre a combinação de arquitetura e astronomia avançada em uma era sem tecnologia moderna. Imagens subaquáticas mostram as ruínas de uma antiga cidade na Índia, que teria existido há milhares de anos. A narração explica como estruturas avançadas, como sistemas de drenagem e portos, indicam um alto nível de engenharia. A câmera destaca as esculturas submersas, sugerindo um conhecimento perdido. A câmera acompanha sistemas subterrâneos de irrigação no deserto de Nazca, ainda em uso. Especialistas mostram como esses canais aproveitam a gravidade para distribuir água de forma eficiente. O narrador destaca como essa tecnologia é uma solução sustentável que desafia o tempo. Grandes esferas de pedra são exibidas em uma floresta tropical. A narração explica que sua origem e propósito permanecem um mistério, mas teorias indicam que poderiam estar relacionadas à astronomia ou à navegação. As câmeras focam na precisão das formas, enquanto a trilha sonora evoca suspense. Pedras gigantescas esculpidas com precisão quase mecânica são mostradas no altiplano boliviano. A narração descreve cortes e encaixes tão precisos que seria impossível replicá-los sem ferramentas avançadas. A câmera explora de perto os detalhes, revelando marcas intrigantes. Imagens de drones destacam um obelisco gigantesco parcialmente esculpido em uma pedreira no Egito. Especialistas explicam que, se concluído, seria a maior peça de pedra única já esculpida. A câmera foca nas marcas de ferramentas, sugerindo um método de corte ainda não compreendido.
Nas montanhas da China, câmeras mostram tubos de metal embutidos em rochas datadas de milhares de anos. A narração explora teorias sobre como esses tubos poderiam ser parte de sistemas hidráulicos avançados ou mesmo algo fora da compreensão atual. Um grande relógio de sol, ainda funcional, é mostrado em detalhes. A narração explica como ele mede o tempo com precisão, superando muitos dispositivos modernos. A câmera foca nas sombras projetadas, enquanto o narrador reflete sobre o conhecimento astronômico avançado da época. Imagens capturam o impressionante aqueduto romano, que ainda permanece em perfeito estado. Especialistas destacam como os romanos dominaram a engenharia hidráulica para fornecer água a grandes cidades. A câmera explora os arcos imponentes, reforçando o impacto visual da obra. A câmera foca na entrada do templo, alinhada para que o sol ilumine a estátua principal em dias específicos do ano. Especialistas discutem como os antigos egípcios alcançaram esse alinhamento astronômico com precisão. A luz atravessa as câmaras esculpidas, criando uma atmosfera mística. Imagens aéreas destacam a estrutura redonda do Observatório Maia. A narração explica como ele era usado para observar eventos celestes, com alinhamentos precisos que indicam conhecimento avançado de astronomia. A câmera segue os raios de luz que penetram por aberturas estratégicas. As paredes de pedra gigantes em Cusco são exibidas, com cortes tão precisos que nem uma lâmina de faca pode penetrar entre elas. Especialistas discutem como os incas transportaram e encaixaram essas pedras sem tecnologia moderna. A câmera explora cada detalhe, enquanto a trilha sonora aumenta a sensação de mistério. A câmera desce por túneis escuros, revelando uma cidade subterrânea na Turquia capaz de abrigar milhares de pessoas. A narração descreve sistemas avançados de ventilação e armazenamento de água, mostrando como essa engenharia protegida desafiou o tempo. A iluminação cria uma atmosfera de suspense. Imagens mostram réplicas de jarros antigos que, segundo especialistas, poderiam gerar eletricidade. A narração explica como essas baterias poderiam ter sido usadas para galvanização ou rituais. A câmera captura a reconstrução moderna em funcionamento, destacando a engenhosidade do passado. O vídeo encerra com uma visão ampla das ruínas e artefatos apresentados, enquanto o narrador reflete: essas tecnologias desafiam nosso entendimento do que é possível. Talvez, no passado, existissem conhecimentos tão avançados que escaparam das páginas da história. A cena se fecha em uma nota misteriosa, com a câmera focando no brilho dourado de um pôr do sol sobre as ruínas. Até a próxima!